Olá, meus babies do Biruleibe. Gente, há uns meses atrás eu fiz uma enquete no Instagram perguntando quem que queria que eu viesse aqui no canal contando como eu vim parar na Itália. Teve mais votos sim que não. Enfim, pra a introdução não ficar muito grande, eu vim gravar esse vídeo aqui hoje pra vocês. Aí no final eu explico por que eu demorei tanto pra vir gravar esse vídeo. Eu já vou logo avisando que o vídeo vai ficar bem longo, então pegue sua pipoca aqui e venha ouvir a fofoca, mentira. Pegue aí alguma coisa, senta, mana, porque vai demorar um pouco. Então, gente, eu até anotei tudo numa agenda pra vocês verem como... Numa agenda não, na minha agenda. Pra vocês verem como a história é longa. Deu tudo isso de página... sem a parte de quando eu cheguei pra Itália. Eu escrevi da parte de quando tudo começou aí no Brasil, pra quem tá assistindo no Brasil, né? Então, gente, pra eu explicar pra vocês por que eu vim parar aqui, eu tenho que voltar 4 anos atrás, lá em 2014, que foi quando tudo começou, foi quando a sementezinha foi plantada. Então, gente, tudo começou em 2014, 4 anos atrás. Eu tinha os meus 17 anos e tinha acabado de terminar o ensino médio. Eu terminei o meu ensino médio aí em Manaus, no Sol de Lucena. E eu passei em 2 faculdades públicas. Eu passei na UEA e passei na UFAM. Na UFAM eu passei para letras francesas e na UEA eu passei para letras portuguesas. Gente, o meu coração sempre teve com a UFAM, mas a UFAM ficava super longe da minha casa. Eu morava no São Jorge e a UFAM ficava lá, né, bem longinho. E, tipo, a minha mãe não tinha carro, etc. Enfim, ficava inviável pra eu ir. Mas o meu coração queria muito a UFAM. Só que eu acabei optando pela UEA. Na UEA, o vestibular que eu passei não foi pelo aquele... Sabe aquele vestibular que a gente faz uma vez no ano, tipo no primeiro ano do ensino médio, no segundo e no terceiro, que eu esqueci o nome? Eu fiz aquele e fiz o vestibular normal, tradicional. Eu passei pra UEA pelo vestibular tradicional. Então, fui lá na UFAM, abri mão da minha vaga, fiquei muito triste. Gente, eu cuspo sempre. Tem poucas lembranças, assim, que eu consigo manter na minha cabeça, mas tem umas coisas, assim, que me marcam muito. Eu lembro que nesse dia... Quando eu fui me desfazer quando eu fui abrir mão da minha vaga na UFAM, eu fiquei muito triste. Eu fiquei com uma tristeza muito profunda dentro de mim. Eu lembro que nesse dia choveu, caiu um dilúvio. Na UEA, eu passei na segunda, foi na segunda chamada que eu passei. Ou seja, eu comecei as aulas já atrasadas. Fui um dia eu acho. E já tava todo mundo um pouco entrosado, tudo bem, foda-se. Continuei indo... Gente, eu não lembro, só lembro que eu comecei as aulas e logo depois eu adoeci. Fiquei muito doente assim, de não conseguir sair de casa. Ou seja, fiquei mais 1 ou 2 semanas sem ir pra faculdade. E nesse meio tempo o pessoal já tava ficando mais entrosado, já tava perdendo conteúdo, né? Eu só falo da parte dos alunos, e o importante, na verdade, era o conteúdo que eu tava perdendo. Só que naquela época, gente, eu não pensava assim. Eu tinha 17 anos, eu era muito imatura mesmo. Agora, eu não me considero uma pessoa madura, mas assim, eu já tenho uma cabeça, tipo, totalmente diferente daquele ano. Muito complicado falar dessa história sem tocar assim nas partes que eu não gosto de falar, nem de lembrar. Mas tá bom, vou tentar. Já tinha WhatsApp naquela época, né? Ficava falando com o pessoal da faculdade pelo WhatsApp. Aí eu lembro muito bem como foi pra eu desistir. Então, eu desisti da faculdade, né? Vocês já entenderam que eu desisti da faculdade, acabei parando de estudar. O que acontece? Quando eu saí da UFAM, eu senti que eu tava fazendo a escolha errada. Isso já um pouco assim me desanimou. Porque eu nunca sonhei com a UEA, sempre sonhei em estudar na UFAM. Até porque tinha em torno todo aquele negócio de, que é federal é melhor do que estadual, que hoje em dia eu acho que não tem muito a ver, não. Mas o meu sonho era o UFAM, gente, eu sonhava. Eu lembro que... Cara, eu lembrei de uma coisa agora. Eu lembro que a minha prima foi a primeira a ser aprovada no vestibular. A minha prima, logo de cara, na primeira chamada... Ela tá até pra se formar agora. Orgulho da família! Tô de botei nela, de tão linda. Enfim, e eu lembro que ela foi a primeira a ser aprovada no vestibular. E eu, gente, nada. Eu lembro que eu fiquei super triste, porque eu lembro que eu pensava assim, cara, se eu não passar em nenhuma faculdade, eu vou ficar perdida. Porque naquela época eu não tinha em mente assim, se eu não passar, eu vou estudar, vou fazer aquilo. Não, gente, eu não considerava nenhuma outra opção. Apesar de não
de nunca ter sido uma aluna exemplar, eu sempre sonhei em ir pra faculdade. Eu sempre tive esse plano de vou terminar o ensino médio e vou pra faculdade. Então, eu lembro direitinho que eu falava assim, velho, se eu não passar na faculdade, eu vou ficar perdida. Eu não vou saber o que fazer na minha vida. Eu vou ficar perdida emocionalmente, perdida mesmo. Gente, eu lembro que quando eu soube que eu fui aprovada na UFAM, também tava chovendo muito. Eu lembro que eu entrei no site, eu vi o meu nome, gente, eu chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto. Fiquei muito, muito, muito feliz. Então, quando eu acabei... Porque eu acho que eu escolhi o EA não tanto pela minha vontade, mas mais assim, por querer ouvir os conselhos dos mais velhos, entendeu? E até porque minha prima também ia estudar lá e etc. Ao mesmo tempo, gente, na minha vida estavam acontecendo outras coisas. Estavam acontecendo várias outras coisas que estavam me atrapalhando. Eu não tava... Foi uma fase, assim, bem complicada, que eu tava bem, assim, com a cabeça bem... de cabeça virada, assim. Foi quando eu comecei a sair pra festa, comecei a namorar, meu primeiro namorado. Então, eu não tava sabendo administrar as coisas, entendeu? Eu sempre tive na minha vida, gente, planos. Planos de um dia abrir minha loja, de ser advogada ou de ser aquilo. Eu nunca tive em mente certo o curso que eu queria fazer, porque eu já quis ser um pouco tudo. Professora, advogada, médica. E no fim, eu só sei que eu passei naquilo e era aquilo que eu ia estudar. Mas, o que acontece, gente? Eu desisti da faculdade. Já falei isso. Eu lembro direitinho do último dia de aula, última aula que eu fui. Como eu já falei antes, eu tava conversando com o pessoal da faculdade pelo WhatsApp. E eu lembro que a menina ficou de me entregar uma atividade. Ela falou, não, vou te explicar como é que faz. Quando você chegar, eu vou te passar tudo. Aí eu lembro que eu já chegava assim, na faculdade, meio assim... Pombalesa, porque eu era muito nova, gente. Eu só tinha boca, não tinha atitude. Eu tava me sentindo excluída, porque tava todo mundo entrosado. Eu não entendi o assunto. Aí eu comecei a questionar, será que eu sou capaz de fazer um curso de ensino superior? Porque eu não tô entendendo nada. E parece que tá todo mundo entendendo tudo, eu não tô entendendo. Aí começou a baixar a autoestima, a trabalhar aqui na minha cabeça. Aí eu lembro que eu cheguei pra essa menina e falei, oi, tudo bem? Esqueci o nome dela, era Isabela, Isadora, enfim. Pedi dela e ela simplesmente me tratou mal na frente de todo mundo. Tipo, ela foi muito fuleira. E aquilo aí pra mim, gente, foi tipo o cúmulo, porque eu já não tava querendo ir, porque eu já tava com toda essa neura na minha cabeça, que eu não sei o assunto, que eu tô começando. Cara, quando eu lembro que eu abri mão de uma vaga numa faculdade pública, gente, 4 anos se passaram, mas é 4 anos de arrependimento, assim, enfim. A minha mãe, a minha tia de Brasília faltaram ficar loucas, tipo assim, como assim? Porque elas tinham noção do que eu tava fazendo. Eu que não tinha noção do que eu tava fazendo, entendeu? Então, tipo, elas ficaram tipo, velho, não desiste, me ligavam todo dia e conversavam comigo e nada, gente. Eu não queria mais ir, mas parei de estudar. É aqui, nessa parte da história, que a Itália entra pela primeira vez. Eu tinha, gente, um tio italiano. Eu tinha porque ele faleceu em 2015, mas eu vou chegar nessa parte da história. Eu tinha esse tio italiano que era casado com a minha tia, que foi casado com a minha tia por mais de 10 anos. E ele, sabendo de toda a história, de que eu não tava mais querendo frequentar a faculdade, que eu tava meio assim, mais pra lá do que pra cá, ele falou pra minha tia assim, Nailce, é o seguinte, chama a Camila pra vir pra cá, pra passar um tempo aqui, pra ver se ela esfria a cabeça dela e pensa melhor na vida dela. E foi assim que eu acabei viajando a primeira vez pra Itália, acho que em abril de 2015. Fiquei aqui 3 meses, a primeira vez foi aí que eu tive o primeiro contato com a Itália. Vim aqui, fui de trem na Suíça visitar meu pai, eu cogitei de ficar aqui, só que não deu certo e acabei voltando pra Manaus. Voltei pra Manaus e continuei vivendo a minha vida, gente. Não mudou muita coisa. Enfim, voltei e não retomei a faculdade, acabei começando a trabalhar. Gente, desculpa, eu errei. Não foi 2015, foi 2014, tá? Abril de 2014. Tanto que o meu aniversário de 18 anos eu passei na Suíça. Então, foi 2014. E em 2015, passou, nananã, acabou 2014. Até que chegou, eu acho que em julho de 2015, e o meu tio adoeceu. Ele ficou muito doente e ficou hospitalizado. A minha tia, gente, nossa, como eu sou bochechudinha. Ela
era praticamente sozinha aqui. Porque a gente tem uma prima que mora em Serravalle Scrivia, mas ela tem o filho dela, tem o marido dela, tem o trabalho dela. Então, ela não poderia, tipo, sair lá de onde ela mora, aqui na Itália, pra vir ajudar a minha tia, porque ela tinha todo vários compromissos pessoais, entendeu? O que acontece? A minha mãe, ela tava em Manaus junto comigo, etc. E ela tava estudando, fazendo um curso técnico. A minha mãe tinha o compromisso de estudar, mas ela não tinha filho pequeno pra cuidar, ela não tinha marido, ela não era casada na época, ela tava solteira. A minha tia falou assim, eu não sei como foi que elas se colocaram, porque naquela época também eu tava muito aérea, tava com várias coisas assim na minha cabeça, tava vivendo a minha vidinha lá de merda. Então eu não sei muito bem como foi pra elas, tipo, falarem, ah, vem, Nádia. Eu só sei que acabou que a minha mãe foi pra Itália pra ajudar minha tia. Só que a minha mãe, gente, veio com um plano inicial de ficar aqui 3 meses, que é o tempo máximo que você pode ficar sendo turista. Minha mãe chegou e, tipo, um tempo depois, meu tio veio logo a falecer. Minha tia ficou viúva, gente. Agora vocês já imaginaram, minha tia viveu a vida toda dela com o marido dela, uma vida serena, tranquila, eles dois. E eles sempre juntos, ela pega e fica viúva. Eu acho que não tinha como a minha mãe ficar aqui, tipo, 3 meses e depois ir embora, sabe? Até porque aqui não é muito simples, gente. A pessoa falece, você tem que lidar com várias outras burocracias, várias coisas, entendeu? Então ela precisava de um apoio emocional, que era o que a minha mãe poderia dar pra ela naquela época, né? Essa nossa prima, que eu chamo de tia, que mora em Serravalle Scrivia, deu essa ideia, parece que foi ela que deu essa ideia, eu sei assim muito por cima a história, mas eu tô aqui apoiada, gente, que eu estou cansadinha. Aqui já são 23h18, enfim, saí do trabalho 8 horas, por motivos familiares, né? Ai, eu não paro de pegar nesse meu cabelo porque ele tá sujo. Eu só sei, gente, que realmente foi uma coisa assim que era pra acontecer. Porque minha mãe não veio com expectativa nenhuma de ficar aqui. E o que acontece, gente? Ela veio e acabou ficando. Elas tiraram o documento assim. Sim, o documento demorou quase 1 ano pra chegar, porque naquela época a costura, que é o órgão, negócio que libera os documentos, era muito mais lento. Sempre foi muito lento. Eu senti que agora deu uma melhorada, né? Porque o meu documento saiu bem mais rápido, graças a Deus. Saiu em questão de mês e da minha mãe saiu em questão de 1 ano. Então, mas o processo para tirar o permesso, o visto, vamos dizer assim, foi muito simples, digamos assim, entendeu? Foi muito... Não, foi muito diferente do meu, por exemplo. Enfim, não vou ficar aqui me prolongando muito. Nesse tempo, gente, eu tava morando na casa do meu avô. Eu morava sozinha, só que eu morava na casa do meu avô, entendeu? Que era, tipo, a casa era do meu avô. Morava todo mundo no mesmo terreno, mas a casa que eu ficava era do meu avô. Nesse meio tempo, eu trabalhava numa loja no shopping. E quando a minha mãe foi embora, eu tava em fase de teste. Acabou, gente, que eu não superei o teste devido à minha responsabilidade. Eu me atrasava muito, eu faltava. Eu fico pensando assim, gente, como eu era louca, faltava trabalho. Hoje eu não me imagino faltando meu trabalho, assim, porque é uma responsabilidade muito grande, mas eu faltava. Enfim, fases da vida. Mas eu fico muito feliz pelas pessoas que eu conheci ali, pelas amizades que eu fiz, porque eu conheci lá dentro 2 pessoas, assim, muito válidas, que são pessoas muito legais, que se eu for pra Manaus amanhã, eu vou falar, cara, eu vou ligar e falar, bora se ver, entendeu? Então eu fico muito feliz por isso. Também foi um outro aprendizado e uma experiência no meu currículo. Lembrando que essa foi a 2ª loja que eu trabalhei, porque assim que eu voltei da Itália a primeira vez, eu comecei a trabalhar numa loja, depois eu saí e fui pra essa outra. Nesse meio tempo que a minha mãe foi embora, gente, a minha vida pessoal e sentimental tava péssima. Tava muito ruim mesmo. Quando ela foi embora já tava ruim, mas foi uma coisa que foi só se degradando mais e mais e piorando. Eu tava sofrendo muito pela falta da minha mãe, porque eu passei a minha vida toda assim com a minha mãe, então eu tava passando por uma coisa muito difícil e os conselhos dela me faziam muita falta. Eu não ouvia, mas era sempre alguém ali querendo o meu bem do meu lado. E quando ela foi embora, eu me vi completamente sozinha.
passando por uma situação que, entendeu? Não que eu não tivesse pessoas pra me apoiar. Tinha assim, eu tinha minhas tias, tinha meu avô e etc. Mas, não que não seja a mesma coisa, gente, mas só ela tava assim, tipo, totalmente a par da situação, porque ela morava comigo, enfim. Histórias, tretas da vida. Então, eu lembro até hoje, quando eu cheguei pra ela, escrevi no WhatsApp: mãe, eu não aguento mais. Mandei um áudio, na verdade. Não aguento mais, eu tô me sentindo muito sozinha. Não quero mais ficar aqui sozinha. Isso tinha só alguns meses que ela tava lá. Acho que não tinha nem 4 meses, tinha uns 3 meses. Tinha muito pouco tempo que ela tinha ido embora. Acontece, gente, que naquela época eu era muito imatura, então me meti em várias situações ruins devido à minha imaturidade. Então eu tava sofrendo muito porque eu tava me sentindo muito sozinha. Não que quando a minha mãe tava do meu lado ela falava, eu ouvia, não. Muito pelo contrário, por isso que eu sempre quebrava a minha cara. Mas, eu não sei explicar, gente, mas eu me vi completamente sozinha, me sentia muito sozinha. Tava acompanhada, mas me sentia só. Enfim. Olha o que eu escrevi aqui pra vocês entenderem a situação, porque quando eu escrevi aqui minhas ideias estavam mais claras, ó. Eu não tava mais aguentando ficar sozinha. Eu tinha os meus parentes e avô, mas minha mãe sempre foi meu tudo. Apesar de naquela fase eu estar bem afastada dela por estar vivendo no meu mundinho de ilusões. Entendeu, gente? Tava iludida. Aí, o que acontece, gente? Eu fui e falei com a minha tia que mora em Brasília, porque eu tenho uma tia que mora em Brasília. Aí eu falei pra essa minha tia que mora em Brasília, eu falei, tia, tem como eu morar com a senhora? Porque eu não queria mais ficar na cidade, não é que eu queria ir embora, assim, da minha casa, eu não queria mais ficar na cidade, entendeu? Porque eu tinha noção, gente, que a vida que eu tava levando não era uma vida feita pra mim, eu queria mudar a minha vida, eu queria mudar as minhas atitudes, entendeu? Então eu queria me afastar de tudo. Então eu pedi pra essa minha tia de Brasília, tia, eu posso ir pra Brasília? Eu lembro que a minha tia ficou muito feliz, ela falou, minha filha, eu tô muito feliz por você estar fazendo essa escolha, a melhor escolha que você poderia fazer, vem sim. Só que passou assim, aí elas conversaram comigo e falaram, olha, a gente pensou, a gente refletiu e é melhor você ir ficar com a sua mãe, porque ela é sua mãe e a gente não quer um problema mais. Mentira, eles falaram isso não. Mas, né, gente, ninguém ia querer aguentar o B.O. aqui, porque eu era um B.O., querida. Aí... nada. Então não vamos pra Brasília. Você não vai pra Brasília. Você vai pra Itália. Mais longe ainda. Vai pra bem longe, caralho. Tu dá muito trabalho. Foi assim que em 2015 eu fui pra Itália pela segunda vez. Sempre com aquele meu vestinho assim de turista. Então fui em 2014, voltei em 2015. Como, gente, quando eu fui e a minha mãe já tava lá, ela já tinha, assim, residência, ela já ia fazer a vida dela lá. Eu fui já com a ideia, assim, de vamos tirar um documento e era tudo certo. Mal imaginávamos que ali começaria toda uma saga para tentar tirar o meu documento para ficar na Itália junto com minha mãe. Porque eu sou filha única da minha mãe, gente. Vocês imaginam eu que fui criada sozinha com a minha mãe, tipo, dos 10 anos para depois foi só eu, ela, minhas tias e meu avô. Mas assim, meu pai, eu convivi poucos anos com meu pai, entendeu? Tipo, convivi praticamente dos 4 aos 10 anos. Então, assim, direto dos 4 aos 10 anos, 4 aos 10 anos, tipo, o resto foi tudo com a minha mãe. Gente, resumindo, eu não vim com tudo pronto, mas quando eu vim, a gente tirou, depois mandou do Brasil, que são vários documentos que você tem que fazer no Brasil e mandar pra cá pra Itália, né? Traduzimos documentos, certidão de nascimento, traduzimos tudo pra tentar tirar meu documento através da minha tia, como a minha mãe fez. Só que acontece que no ano que eu fui tentar fazer meu documento, já não valia mais uma lei que dizia que, tipo, ela poderia dar documento pros filhos dela, pros irmãos e pros sobrinhos. Não. Só chegava até a segundo grau de familiaridade. Ai, gente, não sei mais como é que fala. Ela só poderia dar documento dela ou pro irmão, ou pros pais ou pra irmãos. Ai, gente, foi um maior sofrimento, meu Deus, e agora o que vamos fazer? Começa a traduzir documento de escola, vamos tentar pela escola. Só quem tira documento sabe a burocracia que é. Depende muito do setor que você vai, da cidade que você tira seu documento, mas é sempre uma pequena burocracia, entendeu? Tem países, cidades que você vai, você tira mais rápido, tem os que é mais lento. E no meu caso, gente, tava dando tudo errado. A embaixada falou que não poderia fazer o tipo de documento que eu queria, pro tipo de estudo que eu queria, que era curso técnico.
Tem gente que consegue, mas pra mim a resposta foi negativa. Então, gente, é muito assim, varia muito de pessoa pra pessoa mesmo. Passaram-se, eu acho que 3 meses. Aí a gente ficou, velho, o que a gente faz? Essa menina fica aqui, legal. Porque no desespero a gente cogitou tudo, gente. Um pouco de tudo. Então a gente ficou, será que a gente deixa ela aqui legal? E depois de um jeito dela ficar. Só que eu ficando aqui, depois a polícia me pegando ilegal, né, gente? Eu não ia poder entrar no país durante 5 anos. A gente paginou pior. A gente falou, mano, vamos fazer as coisas de direito. Então, eu lembro que, tipo, a minha passagem tava. Eu fiquei 3 meses, né? Minha passagem tava marcada, vamos dizer, acho que era uma quinta-feira. Por uma quinta-feira, e a gente decidiu que eu ia embora na segunda. Porque até então a gente tava, não, ela vai ficar. Ela tem que ficar de qualquer jeito. Aí na segunda a gente falou, não, é melhor ela ir embora. Tipo, eu ir embora. Uma mala na louca. Voltei pro Brasil. Voltei com o plano de ir pro Brasil, porque aqui, gente, pra você ir pra faculdade, você tem que ter 12 anos de estudo. Por isso que a gente não cogitou faculdade, porque eu não conseguiria, a gente descobriu que eu não conseguiria ir pra faculdade, porque eu só estudei 11 anos. Então eu precisaria de mais um ano de estudo pra poder estudar aqui. Ir pra faculdade aqui. Então, o plano foi o quê? De eu voltar pro Brasil, fazer esse um ano de faculdade e depois voltar pra Itália. Só que isso tudo em Brasília, porque em Manaus eu não podia ficar, não queria ficar, não tinha como. Então, eu peguei e fui pra Manaus, fiquei de novembro até março em Manaus e depois fui pra Brasília. Aí o resto é história, gente. Fui pra Brasília, fiquei um ano em Brasília, comecei a faculdade de enfermagem. Depois parei porque eu achei nada a ver, não me identifiquei. Eu deveria ter escolhido um curso muito mais fácil, porque talvez agora eu não estivesse ainda estudando, porque eu faço faculdade, né, gente? Eu faço faculdade numa faculdade brasileira. Talvez eu não estivesse ainda agora batendo cabeça estudando, talvez eu estivesse até formada já. Formada não, mas com esse um ano já feito pra poder estudar aqui. Mas enfim, as coisas foram desse jeito. Em Brasília também não foquei muito no que eu deveria focar. Quer dizer, não foquei nada, na verdade. E eu reconheço os meus erros, gente. Acho que a gente tem que reconhecer os nossos erros pra gente poder evoluir, né? Não, querida, a história ainda não terminou. Senta aí, tenha paciência, porque ainda não terminou. Fiquei um ano lá no Brasil e voltei para a Itália em dezembro de 2016. Só que eu voltei, gente, sem ter terminado a minha faculdade. Então, a gente ficou assim, velho, essa menina não fez esse um ano de faculdade. Como é que a gente vai fazer pra fazer ela estudar? Acho que eu confundi um pouco as coisas, mas enfim. Foi aí que a gente tentou tirar o visto também pro curso técnico e foi negado. Ai, gente, meu Deus. As opções tinham, assim, acabado. Não tínhamos mais opções. A gente ficou assim, cara, agora só o agir de Deus. Sempre tem a mão de Deus, assim, no meio das coisas. Eu acho, assim, que às vezes é errado a gente fazer as nossas tretas, ter as nossas escolhas erradas e depois falar, não, vai da vontade de Deus. Sendo que Deus não tem nada a ver com o nosso livre-arbítrio, né? A gente faz coisas porque a gente quer. Mas, assim, gente, pra eu ter esse documento hoje, foi muita luta e foi, tipo, muita, assim, vontade de Deus. Foi muita oração, foi muita... Nossa, eu fico até emocionada, gente, porque foi assim, sabe... Se não fosse ele, mano, eu não estaria aqui hoje. Foi muita oração mesmo, foi muita colaboração de todos, foi muita vontade da minha mãe, muita boa vontade da minha tia, do meu padrasto, de querer me ter perto dele, sabe? Tô até chorando, mano, ai... Também já tô um pouco de TPM, mas assim, toda vez que eu paro pra pensar muito nisso, eu fico desse jeito, porque não só das pessoas que estavam aqui, mas das pessoas que estavam no Brasil também. Meu tio, minhas tias, minha prima, entendeu? Porque nada a gente faz sozinho. Os documentos, gente, tinham que vir todos do Brasil, entendeu? Então, enfim, gente, foi muito assim... Foi um milagre. Até a nossa pastora, gente, ela ficava assim... Ela chorava junto com a gente, porque ela sabia, sabe, tipo, do sofrimento da minha mãe. Imaginar, assim, que eu ia ter que voltar pro Brasil e ela tava morando aqui. Como é que ia ficar no Brasil sozinha? Não tinha como eu ficar aqui e eu aqui, legal. Eu estaria perto dela, mas eu não poderia trabalhar, eu não poderia estudar, eu não poderia
tirar minha carteira de motorista, eu não poderia fazer nada. Então foi assim, ai, então, gente, não vou ficar me prolongando nessa parte, porque senão vai ter muito chororô. O que acontece? A gente foi várias vezes na costura pedir informação à minha mãe. Eu lembro até hoje desse dia. Esse dia a gente foi na costura de novo perguntar se não tinha como a minha mãe fazer um documento pra mim. Por quê, gente? Porque ela tinha um documento dela também. Só que ela não poderia fazer pra mim porque eu sou maior de idade. Se eu fosse menor de idade, ela poderia, mesmo tendo um simples visto, fazer o documento pra mim. Mas eu já tinha 20 anos quando eu cheguei aqui. A minha mãe tinha esse namorado dela, que ela é casada hoje em dia. Eles namoravam. Eu lembro que a gente foi na costura, aí o meu pai... Gente, na costura é muito assim, gente. Quando você for na costura, você já tem que ir com o seu psicológico preparado, porque eles tratam as pessoas de muito mal. Tipo assim, parece que eles estão fazendo um favor, tipo, de deixar você morar no país deles. Enfim, gente, é uma coisa, entendeu? Então você já tem que ser psicológico preparado. E todas as vezes que a gente foi, eu, minha mãe e minha tia, mesmo a minha tia tendo cidadania, ela é sempre brasileira, né, gente? Então a gente nunca era muito bem recebida. Quando foi meu padrasto, talvez também pela pessoa que atendeu a gente ser mais educada, foi assim, diferente. Vocês acham, estão imaginando ali que a gente deve ter entrado numa salinha, conversado com uma pessoa? Não, gente, foi lá no meio da loucura, porque lá na costura é tipo uma baguncinha, entendeu? A gente lembra que a gente achou um policial assim, e meu padrasto falou, ó, eu quero falar com você, eu tenho, essa aqui é a minha companhia, minha mulher, né, namorada, assim, minha companheira, ela tem uma filha, no Brasil a filha dela é única, ela não consegue tirar visto de estudante, porque a gente tentou de todas as maneiras possíveis e não dava. Ele explicou isso pro cara. O cara falou assim, vocês são namorados? Ele falou sim. Ele falou, quantos anos tem a filha dela? Ele falou, tem 20 anos. Ele falou, olha, é o seguinte, se vocês se casarem, vocês se casam, e ela consegue ficar aqui. Até os 21 anos, ela consegue tirar um permesso de sojourno, porque a pessoa tendo um filho acárico, tipo um filho, como é que diz acárico? Tendo um dependente no seu nome, que no caso sou eu, uma pessoa que não tem um salário, uma pessoa que não se mantém, não se sustenta financeiramente, tendo menos de 21 anos, a pessoa consegue, o genitor consegue manter o seu filho junto com ele e fazer um documento pro filho. Mas a pessoa tem que estar casada. Gente, todas as vezes que a gente foi lá, até sobre isso a gente perguntou, a resposta sempre foi, assim, negativa, que não tinha como. Quando o cara falou que tinha como através de casamento, mano do céu, foi assim, a luz no fim do túnel. A minha mãe ficou, caraca, dá, Camila, pra te ficar. Gente, a minha mãe ficava mais feliz do que eu, porque a minha mãe era que acho que mais, assim, acreditava, assim, entre eu e ela, assim, entendeu? Porque eu ficava, véi, não vai dar certo, nunca vai dar certo. Todas as respostas são negativas, entendeu? E, tipo, ficou muito feliz. Eu lembro que o meu padrasto... A minha mãe fala que não, mas eu lembro que tinha meu padrasto falando, Camila, eu e a tua mãe, a gente vai casar. Assim, tu vai poder ficar aqui. Ele todo feliz. Ah, a gente vai casar, vai casar. Ela não lembra disso, mas eu lembro. Só que tem um porém, porque a história ela não pode ser simples. Ela não tinha como ser simples, né, gente? Quando ele falou isso, era começo do ano, acho que março, fevereiro. No máximo, fevereiro ou março. Eu tava com 20 anos, eu só poderia fazer o documento até que idade? Até os 21 anos. E a gente tava quase em maio, que era o mês do meu aniversário, no qual eu completaria 21 anos. Então, mano, eles não eram casados. O tempo tava ali, ó, no limite do recorde do máximo. Gente, eu acho que não era nem fevereiro, acho que era março. Pra você casar, que nessa você chegar lá na prefeitura, na comuna e falar, eu quero casar, não. Tem que pregar documento do Brasil, chegar aqui, blá, 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 blá. Eu lembro até que eu perguntei se ele falou assim, acho que ele viu o cara, né, que eu era, porque a minha mãe, a gente é uma cara da outra, essa bochecha aqui é todo dia dela. Ele falou, quem é a filha dela? É ela? Porque a gente tava com medo de falar que eu já tava aqui, só que eu tava aqui legalmente, só que a gente ficou tipo meio naquela, sei lá, medinho, sabe? Ela falou, ela tá aqui, casem. Quando eu perguntei, eu falei, mas senhor, vou fazer um aniversário em maio, não vai ter problema. Ele falou, não, é só casar antes de maio, dá entrada nos documentos antes de maio que dá tudo certo. Só que a gente sempre com medo, tipo, véi, será que vai dar certo mesmo? Porque não é possível.
né, descrente, gente. Isso daí foi muito pra gente aprender também a confiar em Deus. O que acontece? Pede documento, vai documento. Depois, quando vocês falam que vocês vão casar, eles botam lá num mural o nome das pessoas que vão casar. E tipo assim, se alguém tiver alguma coisa contra, declarar contra o casamento, a pessoa pode ainda ir lá e falar, não, isso aqui não podem casar porque já é casado, é bígamo, ou não pode casar porque tem isso, aquilo, entendeu? Enfim. Passou todo esse tempo, eles foram casar em maio, no mês do meu aniversário. Isso, a minha tia contratou um advogado, porque era uma burocracia. Como a gente tava, assim, muito aflita com os prazos, por eu ter, tipo, no mesmo mês que eles casaram, ia completar 21 anos. Enfim, gente, eu não lembro agora de prazos, eu não sei o que eu fiz. O aniversário, eles casaram, depois do casamento a gente deu entrada, e eu sei que deu tudo certo, entendeu? Foi aprovado. Só que, gente, o que acontece? Eu ainda tinha as minhas dúvidas, porque o documento estava lá, só que, tipo assim, eles vão analisar depois, que eles vão te falar, vem buscar o documento, deu certo, não deu. Então, foram meses muito difíceis, de dezembro de 2016 até novembro de 2017. Não foi fácil. As pessoas acham que a gente vem aqui pra Europa, a gente leva uma vida perfeita, que, sabe, que a gente vem aqui é só férias, é só luxo. Não é, gente. Aqui a minha tia trabalha muito, a minha mãe trabalha muito, o meu padrasto trabalha muito. Tanto que eu tô aqui há 1 ano e meio, quase 2 anos. Mas não é, gente, que eu já fui pra Roma, já fui conhecer a capital da Itália, eu já fui pra Firenze, nunca. Eu andei muito pouco aqui na Itália. Mas por quê, gente? Porque você fazer esses documentos todos é muito caro. E eu não tive ajuda paterna, ou eu só tive ajuda da minha mãe e da minha tia, financeiramente, entendeu? O que eu quero dizer é que, tipo, foi a gente pela gente, sabe? Nós por nós aqui. Então, todo o dinheiro que a gente tinha era tudo muito bem economizado e planejado pra que desse pra gente fazer nossas coisas e também pagar os documentos, advogado e tudo mais. Então, eu tô começando a viver realmente, gente, agora, 2018. Porque 2017 foi um ano muito complicado, que eu não podia fazer nada, eu não podia estudar, eu não podia... O advogado falou assim, você pode viajar dentro da Itália, mas não saia da Itália. Então foi muito difícil, gente. Eu não sentia vontade de sair de casa. Eu acordava, tipo, meio-dia, só queria saber de dormir. Eu engordei muito, porque tipo, eu ficava, velho, tipo, numa depressão total. Porque eu ficava, velho, esse documento não vai dar certo. Eu ficava muito descrente. E eu ficava, cara, quando é que eu vou poder trabalhar? Quando é que eu vou poder estudar? Quando é que eu vou poder tentar tirar minha carteira de motorista? Era tudo muito incerto, gente. Eu sei, gente, que eu vim pra cá, minha vida mudou muito. A minha cabeça mudou muito. Eu amadureci, assim, bastante, sabe? Hoje eu sei o que... Talvez eu não saiba tudo o que eu quero, mas eu sei com certeza o que eu não quero pra mim. Eu sei quem eu não quero perto de mim. Então, tipo, eu mudei muito minha cabeça. Então, foi um ano muito complicado, mas foi um ano também muito válido. Então, e hoje, gente, graças a Deus, eu tô trabalhando, eu consegui um trabalho. Nesse ano que eu fiquei aqui esperando meu documento, os únicos trabalhos que eu podia fazer era cuidar de criança, limpar a casa, cuidar de cachorro. E, gente, nenhum desses trabalhos tira sua dignidade, muito pelo contrário. Então, o que dava pra fazer, o que me chamavam, eu ia pra ter um dinheirinho pra fazer alguma coisa caso eu quisesse, entendeu? E, tipo, era o que dava pra fazer, porque você aqui sem documento, você não consegue um trabalho, tipo, de vendedora ou... do que quer que seja, você tem que ter um documento, entendeu? Tem que ter uma residência. E eu não tinha nada disso. Então, eu fazia o que dava. E eu agradeço muitas pessoas que me deram oportunidades nesse tempo, me chamando pra ir pra limpar a casa deles, cuidar do cachorro deles, etc. Então, foi tudo... Gente, tudo é aprendizado. Foi um aprendizado pra mim. E hoje eu fico muito feliz, gente, porque se eu for pensar 1 ano atrás, como eu tava e como eu tô hoje, eu melhorei muito. Eu consegui coisas assim que no passado eram só vontades, só sonhos, entendeu? Desejos.
Posso sair tranquilamente, se eu quiser fazer uma viagem, eu posso fazer, se eu quiser ir na França ou quiser ir, eu tendo meu dinheiro, eu vou, porque meu documento eu tenho, entendeu, gente? Eu agradeço muito, tipo, a minha tia, a minha mãe, meu padrasto, que foram eles que colaboraram pra que eu tivesse aqui hoje, entendeu? Colaboraram não, né, gente? Foi graças a eles e, lógico, graças a Deus, antes de qualquer pessoa. Agora eu vou explicar pra vocês porque eu demorei tanto pra gravar esse vídeo, porque eu já tentei gravar uma vez, só que eu não senti que eu tava sendo natural, eu senti que eu tava expondo muito minha vida. Também, na época que eu fiz a enquete, gente, não é que eu me sentia muito confortável pra falar sobre essa época, sabe? Porque até hoje, assim, relembrar 2014, 2015, não é que me faz tanto feliz, sabe? Tipo, foram momentos, assim, bem chatos, assim, sabe? Sei lá, muitas escolhas erradas e pessoas que eu convivia que, sabe, que não me agregavam em nada, me levavam só para baixo, assim. Então, vamos dizer assim, que acho que eu fiz a enquete no começo desse ano. E no começo desse ano também tava acontecendo muitas coisas, tipo, pessoas que vinham me falar coisas maldosas, que eu ficava, tipo, me sentindo mal. Então eu tava me sentindo, não tava me sentindo bem, gente. Não sei como explicar isso sem me expor. Então, tipo, vou deixar assim. Agora não, assim, hoje, agora, setembro, dia 13 de setembro, 14 de 2018, eu já tô de boa. Então eu consigo falar disso sem me sentir assim esquisita, sem ficar me sentindo mal, sabe? Sem ficar sem lembrar daquela época e, tipo, ainda sentir uma coisa. Tipo, eu não sinto nada. Não é que eu não sinto nada, ainda é chato lembrar. Mas eu não me dou. Então eu consegui, tipo, gravar esse vídeo hoje de boa, tranquilamente, entendeu? Por isso que eu demorei tanto, porque eu tava me dando um tempo. Porque eu queria, assim, trazer esse vídeo pro canal, só que eu não sabia como falar. E também como falar sem me sentir mal. Então, gente, é isso. Eu falei que o vídeo ia ser longo, o vídeo ficou realmente longo. E também, gente, eu quero, tipo, agradecer, aproveitar esse vídeo e agradecer pra todo mundo que colaborou de alguma forma pra que eu estivesse aqui hoje, na Itália. Porque onde eu tava não era feliz, eu vivia com pessoas que não me faziam felizes, eu levava uma vida que... Uma vida, gente, que não era uma vida pra mim, sabe? Agora eu sinto que eu tô vivendo a vida que eu nasci pra viver. Eu tô tomando as decisões que eu tinha que tomar, só que eu não tinha força, não tinha coragem, sabe? E, tipo, eu sou muito mais eu hoje em dia, tipo... Mas eu também não seria a Camila que eu sou hoje, assim, todas as experiências que eu passei até chegar aqui, tipo... Nesse ano, no lugar onde eu tô, sabe? Eu tenho muito mais coisas pra conquistar, muitos lugares pra conhecer. Então eu espero que cada dia amadurecer mais. E é isso, gente. Eu quero agradecer se você assistiu até aqui. Minha irmã, você é guerreira, entendeu? Muito obrigada. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu agradeço quem escuta sem julgamentos, com... Ai, enfim, eu tô com sono, entendeu? Espero vocês no próximo vídeo. Desculpa aí se o vídeo ficou enorme. Mas é isso aí, precisava ser longo mesmo, não tinha como ser curto. E olha que eu deixei de contar várias coisas não, deixei de contar praticamente tudo, tipo, os detalhes. Então é isso, meus amores. Um grande beijo, muito obrigada. Eu espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, bem youtuber. É sério, gente, não adianta só assistir e não se inscrever. Se inscreve, deixa seu like, se você gostou, deixe dicas de temas de vídeo que você queira ver aqui no canal. Que se tiver como eu gravar, eu vou gravar, entendeu? E é isso, amores. Um beijão. Boa noite, agora eu vou dormir.